Pessoal, hoje a gente vai gravar com um cara super especial, descontraído, animado, feliz, amigo de todo mundo, amigo da galera. E foge um pouco de todo o podcast que a gente fez aqui, porque nós vamos entrevistar agora um entrevistador. Hoje, Celino Neto se transformou num dos maiores comunicadores do estado da Paraíba, mas a gente se conhece desde lá de trás, desde quando Celino fazia festa, fazia show, depois passou a ser colunista social, de jornal ainda impresso. Ele mudou muito, Foi né? Foi um dos últimos colunistas impressos do Jornal da Paraíba e do Correio da Paraíba. Que loucura. Hoje existe o colunista social de rede social. O Celino faz parte e vai falar um pouco sobre isso. Tem muito mais experiência do que eu nessa área. Então, Celino, prazerzaço estar aqui contigo. Satisfação grande. Depois de saber que entre os rolos dos seus entrevistados passaram por aqui Cássio Cunha Lima, Romero Rodrigues. Isso, Pedro. Pedro, e você me colocar nesse rol, primeiro, para mim é uma honra. E segundo, porque quando alguém me faz uma abordagem tipo essa, um convite para estar num podcast para falar sobre facetas, nuances da minha vida, que não necessariamente é o meu ofício diário, Isso. é uma forma, eu encaro como uma forma de deixar algum tipo de legado também. Porque normalmente as pessoas só conhecem o Tovar político, porque é o seu personagem mais recente, não encare de forma pejorativa o termo personagem, mas é o que a gente, né, se compromete a fazer cotidianamente, e o meu de comunicador. E às vezes as pessoas, para chegar até aqui, a gente construiu uma história. E é num momento como esse que a gente tem a oportunidade de conversar e as pessoas entenderem que para a gente estar aqui, a gente construiu um caminho, construiu um legado, uma história que por diversas vezes nem foram só coisas positivas e foi construída através de muita amizade, de muita coisa feliz que a gente viveu junto. Sabe que às vezes eu digo... Eu tô na rua assim e cumprimento muita gente de banda, por exemplo. Tô lá no palco do maior São João do mundo e o cara do som vem falar comigo. Aí a minha mulher ou alguém assim, olha, Tova, tu conhece? Eu digo, eu conheço faz 20 anos. Como? Rapaz, aí eu digo, eu tenho história, rapaz. Porque eu já tive uma história com a banda e etc. Bicho, o que me proporcionou chegar até onde eu cheguei na comunicação foi aquele primeiro contato com a produção de eventos. Que foi ali que a gente estreitou nossas relações. Porque quando você fala que a gente tem uma relação de amizade de 20 e poucos anos, nossas famílias têm laços de amizade que vão bem mais tempo do que isso. Mas foi esse clima de palco que nos uniu num determinado momento. A época era, acho que um dos eventos mais revolucionários de Campina Grande foi o Domingo Tem Pagode. Que foi criado por você, né? A gente só fazia tocar. Foi criado por Ranieri Barbosa e Pedro Mota. Em seguida eu entro na sociedade e dou continuidade ao projeto com os três. Ele fica associado a mim, mas a criação foi Ranieri e Pedro Mota. E foi naquele momento que várias revelações da música apareceram, né? O Furdunço, Gaspar tinha uma banda também, que eu não lembro o nome. Timbalê. Então, vocês meio que duelavam no cenário da música da cidade. Bacana, né? Era uma geração super legal. E o palco, esse networking que é criado no setor de eventos, acaba dando essa visibilidade, talvez, para um pouco do político que Tovar é hoje, e para muito do comunicador que Celino é hoje. Até porque o primeiro convite para me transformar em colunista social, ele veio, talvez, da forma que as pessoas enxergassem Celino nesse mercado. Era o cara que conhecia todo mundo, que estava nas festas, e acabou me credenciando para ser isso. Então, por isso, não é surpresa para mim, quando você, apesar da idade que nós temos, né, nós somos jovens coroas, passamos um pouquinho dos 40. Eu passei dos 40. Você não passou? Você passou dos 40? Passei. Passou dos 40. Bem menos que você, mas eu passei. Estou 45, você está com quanto? 2. 42 é a mesma geração. Mas muito do network que a gente fez reflete hoje. E alguns ainda continuam militando nessa área. Por isso que a gente esbarra com muita gente ainda embaixo do... Interessante para a gente fazer a cronologia de tudo isso, né? Isso vai lá para os anos 97, 98, por ali, onde Micaranda explodia aqui, todo mundo... Os blogs que tinham na Micaranda, e existiam essas festas, tanto festas nas casas das pessoas, quanto... Porque hoje tem pouco isso, né? Mas pequenas festas, digamos assim, que a gente era média festa, né? Eram as prévias, né? Tinham muitas prévias da Micaranda. Isso. Né? Era no domingo de tarde, Celino entra nessa história para fazer festa, com esse jeito, sempre foi dessa mesma forma. Descontraído, amigão de todo mundo, e brincalhão demais. Ele, o irmão, a família inteira, mas Celino tinha... tem essa personalidade. Hoje está até mais sério. Mas você sabia que só um espaço no que você está falando. Eu estou tentando promover esse resgate e
Cada vez que eu promovo esse resgate de leveza, um pouco de humor, dentro do que eu me proponho a fazer hoje, num veículo oficial como a Rádio Correio, na Rádio 98.1 FM, é impressionante como imediatamente, Tovar, as pessoas recebem isso muito bem. Eu não tenho dúvida. E elas evidenciam esse comportamento e querem esse Celino um pouco mais brincalhão, o cara que na hora de um embate político, de discussão política, tira uma brincadeira. Isso. E eu estou tentando, eu tô percebendo que é importante trazer para mim uma característica de outrora, mas para esse profissional agora um pouco mais maduro, mas por ser uma característica que está sendo bem recebida pelas pessoas. É interessante isso. Né? E você, porque é seu, né? Isso é a sua personalidade, uma coisa que você construiu de vida, aquela, como a gente falou agora há pouco, é a sua história, você tem história. Começou com aquela coisa toda e fez muita festa grande, média, bloco, se envolveu muito nisso, né? Aqui, João Pessoa e tal. Isso. Passada essa etapa, Celino começa a mudar um pouco a característica de comunicação, porque sai do show e vai para os jornais ou algo do tipo, a apresentação de casamentos, 15 anos. Não, o marco foi a ida para o Jornal da Paraíba. Eu já havia passado um período de 8 meses no Correio da Paraíba, mas eu tinha um foco Campina Grande. E o Jornal da Paraíba, à época, aqui. Era mais forte dentro aqui, de Campina, isso. Apesar do Correio da Paraíba ser o maior do estado. Então eu peço o desligamento do jornal no primeiro momento, 8 meses, e começo o local onde eu passei 11 anos trabalhando, que foi o Jornal da Paraíba. Naquele primeiro momento, eu conseguia fazer o papel de colunista, né, e também continuar promovendo eventos. Isso foi durante quase uma década. Até que não consegui, teve um momento que eu não consegui mais fazer esses dois personagens. Ou eu era o colunista, ou eu era o promotor de eventos. Não sei nem lhe dizer se eu acertei na decisão. Quem vê de fora, né, normalmente tem a gente como uma pessoa bem-sucedida no que a gente faz, mas eu tenho amigos, por exemplo, que ficaram na produção de eventos, como Pedro Mota, e hoje é um dos maiores empresários do Brasil. Isso. Né? E eu estou falando do ponto de vista material, ele ficou milionário, eu fiquei na luta aqui. Eu continuo na luta aqui, quem sabe se eu tivesse optado, foi uma decisão minha, sair do evento, ficar só cobrindo o evento, né, como jornalista. Mas que momento foi esse estalo? Rapaz, eu acho que isso aqui dá certo para mim. Foi a morte de Ranieri Barbosa. Eu nunca falei isso em lugar nenhum. Eu sempre tive um vínculo de amizade muito forte com o Ranieri, muito forte. Mas a gente militava na área de eventos sempre de forma muito sofrida. Me lembro quem está assistindo de fora, quem está vendo de fora, vê aquele glamour todo, enfim, acha que do ponto de vista material aquilo também representa isso, mas não é. A gente vivia de forma muito sofrida. Até que quando o Ranieri morre, eu me desmotivo para continuar na área de eventos, mas eu sabia da importância de continuar com aquele network e tal. Foi quando eu decido que a partir dali eu seria veículo de comunicação. Até porque eu já tinha uma atuação na internet. Para situar, Ranieri Barbosa era um amigo em comum, era sócio de Celino e sofre um grave acidente, trágico acidente inclusive. Irmão do deputado Ricardo Barbosa, filho da vereadora Maria Barbosa. E assim, deixou a cidade inteira, né? Todo mundo ficou muito... Todo mundo comovido demais. Porque ele era o Celino mais sério, digamos assim, amigo de todo mundo, mas ele era um pouco mais contido. Né? Era um pouco mais contido, era um pouco mais velho também. Foi o responsável por eu adentrar esse meio. Eu lembro, eu morava no edifício meridional, ali na rua Floriano Peixoto. Me lembro mais. Foi quando eu recebo a visita de Ranieri e de Pedro Mota me fazendo um convite para entrar na sociedade na época PCR Produções. Lembra da PCR Produções? Meio que foi uma revolução. Tinha que a gente fazia 3 festas ao mesmo tempo aqui em Campina. Sou muito grato a ele, inclusive, e reconheço que adentrei nesse meio por ele. E na sua partida desse plano terreno, foi o que me desestimulou de continuar militando nesse meio e de me definir-me como um veículo de comunicação. Seja assinando a coluna social do Jornal da Paraíba, que já cobria esses eventos, como já tendo minha atuação nas redes sociais, ali iniciando na parte de Orkut, de Facebook, eu comecei a entender que eu poderia faturar sem risco. Minimizando os riscos. Minimizando os riscos. Foi aí que decidi trabalhar só com as plataformas, dando sustentação aos eventos, vez por outra ainda participando de uma sociedade e tal. Esse mundo foi ganhando novos personagens, ele é um mundo muito dinâmico, e isso foi um fator que eu também comecei a avaliar como a coluna do Jornal da Paraíba só existia uma, como Celino era um produto único, eu não dividia aquele espaço com ninguém. E no meio do evento eu acabava tendo muitos concorrentes. Então para mim foi mais confortável de tomar essa decisão,
do ponto de vista financeiro, acabou me tornando mais estável também, porque eu não corria tanto risco. Foi uma decisão difícil, mas que acabou sendo determinante para formar o profissional que eu sou hoje. Celino criança, e aí eu não me lembro, eu já me lembro, Celino com 18 anos, talvez 17. Isso. De 17 anos teu para trás, eu não me lembro. Não sei porquê, eu não tenho memória de Celino lá, na época, por exemplo, de Campina Grande, Félix Araújo prefeito, eu tenho uma memória. O teu irmão não tem a tua. Mas é muito novo, muito novo. Minha irmã, vamos tentar se situar no tempo e no espaço. Isabela, minha irmã, ela tem 5 anos a mais do que eu. Eu estou com 45, Isabela deve estar prestes a fazer 50 anos, foi secretária de turismo na época. Muito jovem, foi secretária de turismo. Nessa época com Félix. Com Félix, inclusive com muito destaque. Algumas mudanças no layout da época da Micaranda foram promovidas por ela, do São João também, então ela foi muito assertiva, apesar de jovem, nesse aspecto. Mas todos os holofotes estavam para a Isabela. Eu, 5 anos mais novo, então ainda estava curtindo realmente a adolescência. Então existia uma ascensão de Celino na área onde eu transitava, da minha turma de Colégio das Damas, Instituto Domingos Salles. Então, quando a gente pega um pouquinho, uma geração acima da sua, é a geração onde eu me encontro. Então, essas pessoas é que têm a lembrança oficial de Celino nessa época. E quando você atribuiu a mim características que talvez tenham me colocado na situação que eu estou hoje, na infância, Tovar, essas características eram ainda mais evidentes. Eu ia perguntar isso. Ainda eram mais evidentes. Cheguei a estudar no Objetivo, por exemplo. Então tem passagens no Objetivo, quando Sidney, irmão de Schubert Costa, Sidney Costa era professor, que o coordenador era Pantera, irmã na atividade nas damas. Então existem episódios que me envolviam sempre com essa característica de muita liderança, mas não essa liderança que você exerce hoje que lhe transformou num político de sucesso. Era aquela liderança da turma, que trazia sempre a brincadeira do humor. Por exemplo, na época das damas, os jogos internos. Não foi do seu tempo, mas a primeira Olimpíada que alguém entrou com um rodo para limpar a quadra de vôlei quando dava os intervalos, era meio com uma coreografia. Isso. Eu me juntava com o Andrezinho Mota, que é advogado, que é também contemporâneo, e a gente fez a primeira vez aquilo nos Jogos Internos. Aquilo foi um momento de ápice. Então, tinha um filme chamado Vivendo a Vida Adoidado, se eu não me engano, foi do ano de 1989, que tinha uma dança chamada A Dança do Tamanduá Africano. E foi numa dessas... era uma coreografia que tinha nesse filme. Quem tiver na internet pode botar lá, a Dança do Tamanduá Africano, do filme Curtindo a Vida Adoidado. Teve uma festa no Campeche, que era uma formatura, e eu, Cristiano Cruz, que é vascular, médico vascular, que é seu amigo, você sabe também, Andrezinho, Heitor Vilar, filho do Dr. Hélio Vilar, e a gente fez essa coreografia no palco do Campeche. Então, sempre tinha situações onde a gente estava em evidência dando a cara. Que hoje tem um reflexo muito grande, porque não é você que, apesar de político, precisa interagir com uma câmera todo dia. Se não for o seu ofício diário, você sabe que existem dificuldades. Você tem isso como diferencial, mas você tem amigos políticos que não têm, que não conseguem fazer. Isso. Então isso, de certa forma, tem aquela frase que diz assim: Deus escreve certo por linhas tortas. Eu nunca fui um bom aluno, um aluno excepcional, fui um aluno mediano a vida inteira, mas essa exposição, essa falta de vergonha, no bom sentido, de estar sempre em evidência, aparecendo, brincando. Era o líder que era convocado para reunir a turma para reclamar de uma professora, junto da coordenação da irmã na atividade. Era eu que ia representando a turma. Isso acabou me credenciando e hoje eu tenho muita certeza de que esses pequenos detalhes da vida foram essenciais dessa construção, para o Celino de hoje. Você concorda que está assistindo comigo aqui? Existe um jornalista que, por melhor texto que ele tenha, por melhor capacidade de raciocínio e de fala que ele tem, ele não consegue se dar bem numa câmera, por exemplo. Porque se dar bem na frente da câmera tem a ver diretamente com inibição, ou não. E eu nunca fui inibido, porque eu sempre me testei publicamente dessa forma. Então hoje, para mim, estar na frente das câmeras, ter que atuar com alguém, nunca foi um fator complicador. Quando me chamaram para trabalhar nessa área, só foi unir o útil agradável e a coisa acabou deslanchando. E você fez, depois de um tempo, Celino criou uma marca, né? A marca e um logotipo. Você vê lá a barbinha e tal. Celino Neto criou essa marca e começou a entrar em João Pessoa, que é um mercado difícil. Isso, é um mercado difícil. Um mercado difícil, complicado de entrar. E eu, como tenho essa relação com João Pessoa por conta da esposa, que é pessoense, eu conheço muita gente de João Pessoa. Eu ia para João Pessoa e quando via Celino, sabe o campinense, quando vê alguém de Campinas, faz, tá
tá dando certo. Rapaz, a alegria da gente se encontrar contando esse ambiente. Celino tava numa festa lá em João Pessoa, nos 15 anos, alguma coisa do tipo, um casamento. Chegava lá, Celino tava lá. No começo, hoje não, hoje tá carimbou a marca, é uma marca forte no estado da Paraíba. Celino tá lá nos melhores momentos, digamos, da sociedade paraibana, né? Fez muita coisa bacana. E aí, para ficar uma pergunta bem... Qual foi o momento assim que mais você se impressionou? Tipo, vou dar um exemplo. Um jogador de futebol tá jogando aqui no 13, daqui a pouco chega um contrato para ele ir para o Cruzeiro. Vou pro Cruzeiro. E chegou esse momento que alguém chegou para tu, Celino, vamos fazer minha festa? Legal. Tu, pô, eu vou fazer isso. Massa. Teve um ou alguns momentos assim que você... Teve um momento, teve essa virada de chave. Isso é muito curioso, eu nunca contei de verdade. Assim, vai ficar registrado, porque no futuro isso fica um documento que as pessoas vão ter acesso. Existiam duas colunas no Jornal da Paraíba. A coluna assinada por Gerardo Rabelo, que era de João Pessoa, e a coluna de Campina, assinada por Celino Neto. Eu, mais novo do que Gerardo, começo a militar na área, só que todas as colunas elas saíam na mesma edição. Então, quem era de João Pessoa tinha acesso à coluna de Campina, e quem era de Campina tinha acesso à coluna de João Pessoa. Portanto, as pessoas tinham muita deferência ao colunista social, porque hoje todo mundo é um colunista social com o seu Instagram. Mas na época, só quem assinava aquela página quem dizia que estava bonita, o que ditava o que era moda, o que ia acontecer, o que dava visibilidade a fatos, pessoas. E essa era a nossa responsabilidade, ao mesmo tempo o nosso maior capital. Quando eu começo a atuar em João Pessoa, e aí eu tenho que fazer justiça também, Eduardo Carlos, que é dono do Sistema de Comunicação, porque eu tenho um respeito muito grande, e a gente teve uma ligação... Paraíba. Sistema Paraíba, isso. E a gente teve uma ligação de amizade muito forte, ele fez questão de abrir esse espaço para mim em João Pessoa. Eu comecei a frequentar mais João Pessoa, já tinha uma amizade muito grande nessa nossa faixa de idade, eu já tinha uma turma consolidada, isso não foi a coluna que me deu, mas uma turma um pouco mais velha, foi o jornal e tudo que o jornal conseguiu me proporcionar que começou a abrir caminho. Foi quando eu recebi o convite para a festa de 15 anos da filha de Clodoaldo Soares de Oliveira, né? Um dos ícones do meio empresarial e social de Campina Grande. Clodoaldo e Alessandra, né? A filha deles, me fugiu o nome aqui da memória. Sandrinha, perfeitamente. Então, quando eu recebo esse convite, não sei nem se foi Eduardo que mandou me convidar, mas creio que não, porque já existia o colunista João Pessoa para cobrir essa festa. E a Alessandra e Clodoaldo e a própria Sandrinha tinham um carinho por mim, um respeito por mim. Quando eu recebo esse convite, eu entendo que eu mergulhei num outro mundo, como você falou, que era de João Pessoa e não só de Campina. Fiz a cobertura da festa, só que aí acabou isso me transformando num problema em ato contínuo. Por quê? Quando eu faço a cobertura da referência social e empresarial da Paraíba, que era Sandrinha Soares de Oliveira, filha de Alessandra e Clodoaldo, outros convites começam a chegar. E eu começo a me dividir entre Campina e João Pessoa. Mas chegou um ponto, e eu sei que ele também é seu amigo da sua família, eu vou contar aqui, mas que eu particularmente acho que essas agendas começaram a conflitar, a minha com a de Gerardo Rabelo. Isso acabou criando um determinado desconforto, porque começou a ter festa que aí, até pela relação que eu tinha com a turma jovem, que Gerardo não tinha, eu começava a ser convidado e Gerardo não era. E foi quando a empresa decidiu, num determinado momento, que eu não faria mais cobertura em João Pessoa. Eu não encarei como uma tentativa de me podar, de forma nenhuma. Mas sim de estabelecer regras para que um não viesse a canibalizar, né, a atrapalhar o outro. Mas foi nesse momento desse convite, se a Alessandra tiver a oportunidade de ouvir ou ver essa entrevista, ela vai lembrar bem. Foi nesse momento que foi a virada de chave para João Pessoa. Hoje, eu garanto a você que eu posso dividir entre 60 e 40. 60% Campina, 40% João Pessoa. Mas amanhã, logo cedo, já estou indo para a inauguração do empreendimento da Galvão Amorim, que é uma das principais construtoras de João Pessoa. Já atendo em João Pessoa 2 dias por semana. É um mercado realmente gigantesco. Mas ao longo desse tempo também, Tovar, aconteceu um fenômeno muito interessante em João Pessoa. Boa parte dos grandes empreendedores de Campina, à medida que cresceram, migraram para João Pessoa. Em João Pessoa. Isso. E continuam atuando na cidade e me tendo ainda também, claro, graças a Deus, como uma referência de amizade e de profissional. Portanto, e a própria consolidação da internet, que é uma ferramenta que não tem a barreira
física do que tinha um jornal, o que era a coluna de Campina, o que era a coluna de João Pessoa. Por exemplo, hoje hoje não a sua atuação na sua rede social, você não pode se dar o luxo de falar só com Campina Grande, você fala com a Paraíba inteira, só o Brasil e o mundo. Isso. Mas como foco de trabalho, Paraíba inteira você consegue se comunicar. Então é mais ou menos o que está acontecendo hoje. Mas João Pessoa tem me proporcionado realmente enxergar a profissão de comunicador. Não quero me rotular como influenciador ou só como colunista. Não, eu sou se eu tivesse que me rotular hoje, eu me rotularia como um construidor de pontes. Através da comunicação, eu construo relacionamento entre pessoas, me absorvo o que de positivo aquilo pode me colocar e faço minha atuação como comunicador nesses dois mercados. Tem dois detalhes que eu queria falar para vocês. Primeiro, quando o jornal era escrito, desde a época do Furdunço, eu aparecia vez por outra no jornal. E era um glamour você aparecer no jornal. Hoje tu tá no jornal, tá na coluna e tal. Sair no jornal era algo assim. Era. E tem um amigo que é um amigo em comum, Demóstenes, eu não sei se você tá lembrando bem quem é Demóstenes, eu gostava de Spásio e tal, da Micaranda. Demais, ele era comissário, inclusive, do Bloco Spásio, uma figuraça, amigão meu, o pessoal, por conta da época do Furdunço, maravilhoso. Toda foto que saía da gente, ele recortava e fazia... Guardava. E me mandava, eu tenho muito isso, muito. Sério, Tomás? Isso. E posteriormente, quando eu me tornei político, passei também a sair na coluna desse Celino Neto, por muitas vezes, com a esposa ou com a noiva na época, enfim, que é a mesma, inclusive, ele fazia a mesma coisa, ele fazia o recorte, que existia isso, né? Existia essa... Beri Pedrosa, que deve assistir também, Beri fazia álbuns das pessoas, pô. Isso. Ele entregava anualmente a coletânea das fotos que a pessoa tinha saído na coluna. E é interessante você ver como a coisa muda. Se eu for mostrar isso à minha filha hoje, ela vai dizer, que é isso? Ela não consegue entender que dimensão aquilo tinha. Porque você imprimia essa foto. Ela vai entender que eu imprimia a foto e colocava ali. Exato. E não era um jornal que meu pai eu ainda do jeito que você recebeu essa demonstração de carinho de Demóstenes, que é seu amigo, hoje, ao longo do ano, comemorações de datas de bodas, por exemplo, de casamento, eu recebo frequentemente prints de fotos das colunas que eu dediquei exclusivamente para o casamento de fulano de tal. Então essa pessoa, né, quando está comemorando o ano, ela tira a foto, manda para mim, ela posta no Instagram dizendo, no dia do nosso casamento, fomos destaque na coluna de Celino. Tinha um peso. Me fala uma coisa, importante. Na coluna, quem te falou Campina quem deu aquele estalo? Na coluna a coluna falava lá e falava acontecimentos da semana, etc, fotos. E lá embaixo da coluna, lembro, que eu fui algumas vezes e fiquei muito lisonjeado. Aí tinha lá, Campina por algum motivo, alguma ação que a gente fez, por de repente ser um aniversariante do dia. Isso. Enfim, Campina Celino Neto. E aquilo era para, né, você tá lá no jornal, Campina Tovar. Era a maior homenagem do dia. A maior homenagem do dia. Quem chegou a Celino? Tovar, pouquíssimas pessoas sabem disso, só quem convive muito perto de mim. Quem teve um papel fundamental no meu início de carreira no jornal foi Tamar Celino, minha mãe. Claro. Mãe já tinha atuado no colunista social. Que, afinal de contas, me segue nas redes sociais, sempre... Ele tem um carinho muito grande. Ela é ótima. E mãe tinha atuado como colunista no Diário da Borborema, na época. Quando eu recebi o convite, enfrentei alguns preconceitos pessoais, decidi ou não fazer. Quando eu decido, Tamar foi a grande fortaleza que me convenceu, inclusive, que criou as primeiras diretrizes para eu construir a coluna. Minha mãe comentava que um dos maiores colunistas do Brasil, chamado Ibrahim Suede, um homem que colocou a maior marca do colunismo social no mundo, no Brasil, tinha uma espécie de bordão desse no final da sua coluna, onde ele fazia sempre referência a uma personalidade. E mãe disse, que tal a gente criar isso? Quando eu disse Campina na primeira coluna, Campina ele não veio necessariamente terminando a coluna. Na construção da coluna, eu terminei uma nota que construímos juntos, porque durante muitos anos minha mãe construiu comigo, era um texto muito bom, e eu precisava gerar trabalho fora, ela estava construindo ali comigo. E no final dessa nota que eu encerrei com esse termo, ela disse, o bordão é esse. Vamos trazer para o final da coluna. Mas foi dito e feito, no ar. E o sentimento, engraçado é que está ouvindo esse seu testemunho, é muito importante para mim, até porque eu tenho algo nesse formato para trazer para a rede social, para o Instagram, para a coluna virtual. Esse testemunho de que as pessoas se sensibilizavam com isso é muito forte e eu carrego até hoje.
eu criei vínculos com pessoas que eu não tinha intimidade, mas que por puro reconhecimento, porque era um critério que a gente tentava usar na coluna, não era só quem andava no meu meio. Não, Era claro. quem fazia acontecer na cidade. Isso, era o cara isso. que, apesar de às vezes não ter um sobrenome tradicional do ponto de vista familiar, mas o trabalho fez com que ele chegasse num nível pessoal e profissional que hoje é um realizador pela cidade. Então, fatalmente, na cobertura da inauguração do empreendimento do cara, eu prestigiava com aquele final. Engraçado. Tudo que eu tinha feito parecia que se apagava, só ficava O Campina é. Uma coisa impressionante, até hoje. Tanto é que nós promovíamos uma grande festa em Campina que entregávamos por ano um troféu Campina que agraciamos Graziella Emereciano, Lourdes Ramalho também, todas campinenses que mereciam esse destaque todo. Eu acredito, Tovar, que a melhor das homenagens se faz em vida. Então ali era uma forma de todo dia eu estar fazendo essa homenagem em vida a alguém que, ou na sua bolha, ou num espectro mais global, contribuíram para essa cidade, para o crescimento dessa cidade, para o engrandecimento do nosso povo. Então o Campina representou naquele momento muito isso. E assim, essa sua lembrança da forma que você fez, dando testemunho de como você se sentiu na época, cara, isso não está anotado. Muito isso bom. Eu lembrei agora porque muito bom. Fui algumas vezes e era muito bacana. Eu já lhe fiz Você foi algumas vezes, será outras vezes, Campinas será... Tinha época que eu dizia assim, quando eu queria enfatizar, eu dizia, Campina é e será sempre fulano de tal. Aí assim, se fosse para terminar a entrevista agora, eu ia dizer, Campina é e será sempre Tovar Correia. Olha, diante de tudo que aconteceu, as nossas vidas se cruzaram e se separaram algumas vezes, né? Afinal de contas, casamos e filhos e etc. Mas nós temos um ciclo de amizade muito próximo. Muito próximo. Né? Desde de Bruno Piquet, que foi teu contemporâneo lá, e Linquinho e Dos Danielzinho, etc. Da minha vida. Até esses mais de hoje, né? Porque convivem muito e etc. Mas eu sempre fiz essa referência de Celino. Eu sempre tive Celino como um amigo. Sempre foi um cara que foi muito atencioso comigo. E independente, eu nunca fui político, né? Dos meus 25 anos para trás, eu não era político, nunca tinha disputado sequer uma eleição. A primeira eleição. Eu disputei a primeira eleição com 24 anos, em 2004. De 2004 para trás, eu nem sonhava nisso, não sabia. Quer dizer que você foi eleito vereador, então? Eu fui eleito vereador em 2008, eu perdi a primeira em 2004. Eu lembro, porque eu noticiava isso. Isso. A partir daí, talvez por conta do tijolinho que fez parte da construção lá de trás, a banda, não tenho dúvida, o relacionamento. Aprender a lidar com as pessoas. Isso, lidar e etc. Eu fui candidato em 2004, perdi, em 2008 venci, etc. Mas o que eu quero dizer é que Celino não me prestigia porque prestigiava na época do jornal, porque eu era político, porque eu deixei a ser político pós isso. Exatamente. Pós, era justamente por conta de acontecimentos que havia na cidade, etc. Depois, claro, a vida voltou a se cruzar, porque eu fui para a política, aí você fica numa certa evidência. Celino também, colunista social, o comunicador, e a gente se encontrou de novo. Hoje a gente, mais uma vez, frequenta os mesmos ambientes. Isso. Assim, eu acho que é importante dizer também, Tovar, eu estou com 45 anos e você com 42. Você no seu ofício, eu no meu. Existe uma preocupação latente de cada um pelo futuro dessa cidade. Claro. Eu, como comunicador, dou minha contribuição todo dia, a sua, indiscutivelmente, como político, como ferramenta de mudança, de transformação, mais do que nunca também. Então, vez por outra, a gente está se esbarrando e conversando sobre isso. Exatamente. E discutindo sobre isso. E o mais importante, que eu acho que é uma característica sua, que você deve cultivá-la, porque eu acho que é uma... Primeiro, a facilidade de chegar até você, que é algo que eu também sempre construí. Quando você fez aquela relação com João Pessoa, por que João Pessoa talvez tenha me abraçado assim? Porque não é essa a impressão que o próprio pessoense tem dos profissionais que atuam como eu atuo em João Pessoa. Todo mundo está muito fechado em núcleos muito duros e eu chego de forma mais aberta e espontânea. Eu acho que você tem isso como característica pessoal também. E é isso que faz que as pessoas tenham essa liberdade de chegar até a gente. Isso. Então a gente acaba sendo... Nós somos canalizadores, esponjas, nós absorvemos esse tipo de situação. Então acho nada mais salutar do que promovermos encontros como esse, que a gente possa, como esse aqui agora e como tantos outros que já tivemos, e às vezes sem interesse nenhum, não é a minha opinião que vai contribuir no que você está fazendo, nem a sua sobre a minha, mas para entender os fenômenos que estão acontecendo na cidade. Nós somos a atual
Tudo bem que a gente está na última linha de juventude, mas nós somos as cabeças que norteiam as ações da nossa cidade. Você com a sua esfera política e eu na minha área de comunicação. Então, estar junto sem necessariamente esse interesse mútuo, que nós não temos um pelo outro, que fica aqui a amizade e a admiração que um tem pelo outro. Eu acho que isso é que é salutar, mas é preservar isso como característica. Eu tenho isso como característica, sei que você tem também. Eu acho que é o que faz a gente continuar em cena, cada um na sua, são características como essa. Até para conseguir a agenda contigo, é bom que se ressalte também, a gente passou um tempo, né? Rapaz, não posso agora, a Celina tem uma agenda muito... Meio São João e Isso, São João, e estava viajando, faz inauguração, apresentação, lojas, enfim, uma série de Tovar coisas. teve um dia que ele disse, Celina, tudo certo para hoje, o Tovar apareceu a inauguraçãozinha, deixa eu ir atrás do meu deixa eu pirão, faturar. Ele disse, vai ganhar seu dinheiro. Mas eu convidei porque o Celino que está hoje em evidência, que as pessoas conhecem, não sabem o que o Celino ralou lá atrás. Isso. Quantas vezes o Celino teve que fazer uma festa e desembolsar o carro para pagar aquela festa? Por diversas vezes. Eu sei porque eu estava ali dentro. Tovar, a gente chegou, você viveu talvez o lado melhor. Era, Você de fato. Você foi integrante de uma das bandas que foram referências da época. Né? Você muito jovem viveu todo o sentimento do que é ser um jovem ídolo, né, para a sua geração, do assédio, das meninas, do sucesso, enfim, até do dinheiro. Né? Vocês chegaram a faturar bem como banda na época. E a gente estava promovendo do outro lado, eu cheguei a viver o lado bom, que era o lado do glamour, mas eu cheguei na área de eventos a quase a bancarrota. Quase a bancarrota. Se não tivesse a minha estrutura familiar, que durante alguns anos me conseguiu suprir as minhas necessidades, enfim, básicas para viver, mas eu cheguei à bancarrota como empresário na época. Porque é como você falou, é um dia que você ganha muito, é um dia que você pode ter um prejuízo e se desfazer de um bem material ali, que para recompor aquilo, sofre-se muito. Mas Deus foi me dando, Tovar, Deus é muito bom e é bom o tempo todo, como ele disse. Tudo foi um aprendizado muito forte. Até a hora de sair, quando eu cheguei, eu já estava maduro ao ponto de tomar a decisão por ter entendido todos os processos dolorosos que tinha passado, mas esquecer daqueles processos dolorosos e me pegar com as coisas boas que me deixaram aquilo ali, que foram fundamentais para isso. Eu costumo dizer a todo mundo, o meu capital é gente. Eu trabalho com pessoas, com relacionamento. O que é que está acontecendo? Eu fui, talvez, até um certo período, até um tempo atrás, uma unanimidade. Você chegou a meio tocar nisso. Ele é o cara que conhece todo mundo, que gosta de todo mundo, ponto. Mas essa minha aproximação com o universo da política dentro da comunicação tem me criado alguns muros. A gente vai ter que falar aqui. Criado alguns muros. Você tem uma transição. Claro, você é um cara jovem, sempre teve um espírito mais jovem, inclusive, do que é de idade, né? Se você olhar para a Celina agora, quem está assistindo acha que Celina tem, de repente, 35, 36 anos. Todo mundo diz isso. Né? Por conta da... Você é risonho. Mas a gente ouve isso, né? Um consolo. Mas pela sua estrutura física, o cara é magro, risonho, tal, extrovertido, feliz, aí por dentro, talvez até sofra um bocadinho, eu sei como é isso. Muito. Mas, você sabe, assim, na hora de dormir, você sabe como Pois é. É porque eu sou muito assim também. As pessoas às vezes olham para mim, tu não fica triste não. Eu disse, rapaz, fico. Mas, assim, mais em casa, eu tenho gastrite, talvez a ansiedade vá para isso, o corpo responde. Mas, enfim, apesar da sua juventude, você saiu do jornal escrito, que sua mãe, Tamar, gente da melhor qualidade, é melhor que você, inclusive. Tamar lhe ajudava, etc. E você vai para o celular na mão. É uma coisa, né? Foi uma mudança. Claro, você já é da era do iPhone, tudo isso, mas a sua profissão, você teve que sentar em casa. Opa, peraí, as coisas estão mudando. Eu vou sair de escrever desse escritório aqui e tenho que ir para a rua, porque eu tenho que filmar, eu tenho que postar e tal. Isso. E você se adaptou bem, mas você teve outra virada de chave. Em algum momento você virou, opa, peraí, aqui não é assim. Tovar num novo momento. Quando eu digo Deus é bom o tempo todo, eu acredito que em algum momento ele botou a mão e disse, Celino, você vai ter essa missão. E ele me escolheu para fazer. Por quê? Porque não houve aquele momento de uma percepção profunda sobre o momento é agora, não. Eu era o mais jovem, eu sou o mais jovem colunista em atuação na Paraíba. Isso. Continuo sendo o mais jovem. Quando o jornal sempre foi, com toda essa importância que a gente já colocou aqui, começa a surgir os sites.
A Mauri Júnior lança o primeiro site de sociedade no Brasil, com toda a pompa do nome Mauri Júnior. Eu disse, por que não fazer esse projeto aqui? O site Celino Neto com as mesmas características. Iniciando a internet, com todas as dificuldades de um site de internet. Não existia rede social nessa época. Então eu levo esse projeto para a mesa de Eduardo Carlos na Rede Paraíba. Eu disse, Eduardo, eu queria fazer isso aqui. Eduardo, de imediato, disse que não acreditava naquilo, o impresso era muito forte, que não. Eu volto para Campinas frustrado, com 24 horas ele me liga dizendo que repensou e que daria certo. Topava fazer. Ele bancaria o projeto, eu não tinha condição financeira, e nós nos tornaríamos sócios, e assim aconteceu. Com um mês, isso foi feito um projeto, o Eduardo é muito minucioso nas coisas dele, é uma característica muito positiva. Construímos uma estrutura, lançamos o produto, só que para o produto dar certo, eu usava a coluna para vender o produto. Quando terminava a coluna, para ver mais fotos sobre os 15 anos de Sandrinha, acessa www.celinoneto.com.br. E assim foi durante algum tempo. Só que a gente começou a notar, como a gente acompanhava a feria, os números, começou a ser... esse crescimento começou a ser galopante do site. Então, primeiro mês, eu lembro como se fosse 6 mil acessos. Segundo mês, 14. Terceiro, 35. 45. 100 mil acessos. Eu disse, não, isso já está... Isso é um fenômeno, isso aqui está na vida das pessoas. Isso agora, Eduardo, da geração dele, não conseguia ter o alcance que eu tive, que aquilo já fazia parte das nossas vidas. E eu sempre tive Pegou aqui. Exato. Sempre tive essa... Daí vem o Facebook. Veio o Orkut e Facebook. E eu imediatamente já estava imerso nos dois. Então, não existia link. Na época não existia. Clica o link e vá para cá. Isso foi... Aí foi a virada de chave da tecnologia. Quando o Facebook permitiu que eu gerasse um link do site e colocasse ali, aí a coisa muda de figura. Então, a essa altura, em paralelo, já vem o declínio do jornal impresso. Não pela força da página, mas porque quem consumia aquele tipo de produto era uma geração que já estava morrendo e a operação financeiramente estava se tornando inviável. E eu comecei a notar aquilo. Então, teve um momento em que quem alimentava a coluna já era o portal com 250 mil acessos, coisa que ninguém tem mais hoje. Por quê? Porque o Instagram tirou o acesso daquelas páginas www, ali você só vai com interesse mais específico. Tudo aconteceu de forma muito orgânica, sem muito planejamento, mas eu estava sempre inserido nessas transformações. Eu consegui, como eu fui o primeiro projeto de internet, como eu acabei entendendo que as pessoas não queriam ir mais para a internet, eles queriam estar no Instagram apenas ou no Facebook vendo a nota rápida, eu comecei a focar e massificar o trabalho para ali e comecei a ganhar corpo nessas redes sociais, enquanto os outros demoraram a virar essa chave. Quando eu digo os outros, falo com a intimidade que tenho, como Gerardo, como Abelardinho, como Fábio. Tal. Fábio ainda conseguiu se inserir melhor, mais recentemente, mas Abelardo, que hoje estão inseridos, mas demoraram um pouco. E eu fiz primeiro. Então, eu era a referência mais jovem do Colunismo Social, assinando nos principais jornais. Já pega o... Quando eu venho para o lado de cá, eu também fui o primeiro a fazer, então já ganhei esse corpo. Mas não houve um momento que eu sentei e fiz um planejamento. Por isso que eu acredito a coisa vai muito acontecer. Em Deus, pô. Eu acredito muito em Deus. Que Ele tem escolhido. Que ele... Foi para isso que você veio, então eu vou lhe proporcionar o caminho. Porque se eu disser a você, não, eu vi, fiz aquele planejamento, eu vi as transformações, eu até enxerguei, mas eu não coloquei aquilo num papel como um plano de vida. Foi acontecendo quando veio, eu já estava dentro daquilo tudo. Hoje eu tenho 200 mil seguidores, 100 numa rede social, quase 100 numa rede social pessoal, que é a minha, e tem uma na do portal de 104 mil. Essas duas, para você ter ideia, 60% desse público é de Campina Grande. Se você fizer uma relação com a quantidade de habitantes de Campina, eu tenho praticamente, um terço da população que me segue. Então, isso tem um peso. É muito grande. Do jeito que traz o peso, também traz a responsabilidade, né? Porque aí não é mais a rede social da brincadeira, ou para botar só... Eu tenho que pensar muito 2 vezes no que é que eu vou colocar, porque isso pode ter o lado bom, pode ter o lado ruim, enfim. Mas eu acho que eu sou fruto de um fenômeno que aconteceu de forma orgânica, guiado por Deus, sem muita pretensão e que acabou deslanchando o que eu sou hoje. Depois de todo esse tempo, 3 filhos, um dos filhos, né, ou qualquer um dos 3, olha tu lá com aquela carinha no adesivozinho e faz papai. Já faz hoje. Porque por uma coisa, né? Poxa, meu pai tá ali, como assim meu pai tá ali? Porque meu pai tá na TV, né? Porque meu pai tá...
E eles entendem isso, uma boa, a depender da idade, né? Porque Mas entendem e curtem isso. Assim. Tovar, eu cheguei ao ponto assim, tem um momento na vida da gente, você é pai também, que o que a gente mais quer na vida é deixar para os filhos conforto material. Chega um momento após os 30 anos ali que a sua luta é tentar construir algum patrimônio para que aquilo seja tranquilidade para eles no futuro. Né? Eu já era pai com 30, mas com um pouquinho mais de 30. Mas depois você passa dos 40, você começa a entender que o material é consequência do que você faz e faz bem e faz com amor, que é uma consequência para uns pode ser mais, para outros pode ser menos, mas é consequência do seu trabalho. Mas o maior legado para os filhos é o exemplo. Então, o que é que eu sinto dos meus filhos em relação ao meu trabalho? Eles admiram. Então, eu tenho um filho como o Enzo que fica esperando a transmissão do maior São João do Mundo para poder esperar que eu mande um abraço para ele, porque o ápice da vida dele é saber que o pai dele está apresentando um programa de televisão. É saber que poesia mais nova, quando sai do Maplebecker do colégio dela, pede para ligar na rádio para ficar me ouvindo. Legal. Ou seja, ela não está entendendo absolutamente nada do que é aquela discussão. Tá ouvindo a voz do pai. Mas ela tem o alcance de que o pai tá fazendo algo dentro dessa esfera. E engraçado que isso acaba refletindo dentro do comportamento dos três. Né? Algumas características que eu tinha quando era criança, né? Todos eles têm, de não serem inibidos, de se darem bem com a câmera. Bacana. Não sei se isso vai refletir no futuro que eles adentrem nessa área, que se tivesse que escolher eu não queria, eu sou mais conservador nesse aspecto, mas que se eles se sentirem bem, e por esse exemplo do pai, quiserem enveredar numa área que hoje inclusive é bem paga, é bem remunerada, é uma profissão como qualquer outra, eu vou ter cumprido a missão. Ter deixado esse exemplo, entendeu? Diante de tantos outros maus exemplos que a gente tem, que a gente vê todo dia, que pais que deixam para os filhos, eu acho que eu estou deixando um bom exemplo para eles. Isso para mim é meu maior Porque legado. tem, de toda forma, uma parte muito difícil, né? Eu já me encontrei com você em vários momentos, casamentos, festas de você e Isabelle, onde eu estou lá para curtir, para brincar, para sorrir, e você está lá para trabalhar. Está lá arrumado, você e ela, ambos arrumados, e de lá tem mais 2 casamentos, de repente. Sabe que outro dia desse eu estava conversando isso com o Gerardo Rabelo, que faz mais ou menos o mesmo papel de uma pessoa. Que é um grande ícone nosso. Isso, e dizendo a ele que é difícil isso, né? Porque você tá vendo teus amigos, você senta na mesa, já fiz isso com você senta na mesa com a gente, dá uma risada, passa ali meia horinha e some, porque você vai ter um outro casamento, outro 15 anos, trocando de roupa, às vezes a roupa não bate com o segundo evento e tal. Chega você em casa... deve ter passado isso como político também. Mas é bem menos que você. É bem menos. Mas Tovar, você sabia que por trás disso que você acabou de explanar, dessa cena que você acabou de explanar, existem sensações, sentimentos que jamais as pessoas terão noção do que se passa ali. Eu preciso conviver com pessoas e não necessariamente são pessoas que eu gosto. Claro. Eu, por uma questão da educação, preciso tratar bem todas as pessoas. Mas esse exercício é um exercício doloroso para a alma. Quando você passa uma noite inteira, onde você convive ali com diversas pessoas, algumas queridíssimas, outras não tanto, e outras inconvenientes, porque eu preciso me sujeitar, você político sabe que é isso que eu estou falando, daquele cara que passa do ponto na bebida, ele aluga de forma inconveniente, mas você de forma educada precisa levar aquilo ali. Esse exercício interior vai abrindo uma ferida dentro de você. Então só eu sei o estado emocional que eu chego em casa. Só eu sei o estado emocional que eu chego em casa. Alguns dias ótimos e outros dias... Não, tem noites maravilhosas, e noites assim catastróficas, mas que eu preciso sair de lá sorrindo, que está tudo bem, mas aquilo fez uma ferida dentro da alma. Eu vou lhe confessar, de forma resumida, esse exercício de estar convivendo com pessoas, vivendo festas, às vezes estando mal, mas tendo que estar numa festa, isso acabou trazendo... Isso quem disse a mim foi Rossandro Klinger. Você conhece, é seu amigo também. Isso fez um buraco na minha alma e eu me vi com uma crise de pânico. Foi mesmo. Foi. Tem exatos 10 anos, ou pouco menos do que isso. Eu até me emociono quando falo disso, porque é uma situação muito difícil. Rossandro me explicou na época que era assim, era meu último grito, era o grito do corpo. Meu organismo deu esse grito, com isso veio a síndrome do pânico.
e ele me deu a primeira assistência, teve que me encaminhar para um psiquiatra, porque ele não pode medicar. Eu fiz um trabalho medicamentoso, um tratamento medicamentoso de 8 meses. Hoje me considero curado, mas nunca você está totalmente curado, você tem reflexo, você tem gatilhos, não sei se chegou a ter alguma coisa em saúde mental. E ele, segundo ele, foi isso, esse acúmulo de sentimentos e sensações acabou fazendo com que meu corpo gritasse. E que eu precisava adotar um novo estilo de vida, eu precisava encarar a vida de outra forma para não voltar a sofrer com isso. Foi muito doloroso, foi o que eu fiz. Eu trabalho muito minha mente, para que os fatores externos não me machuquem, que eu possa passar por aquilo ali, mesmo que eu tenha que passar uma hora e meia conversando com alguém que teoricamente eu não gosto, que aquele papo não está legal, mas para que aquilo eu tenha consciência que faz parte do meu ofício e que daqui a pouco eu respiro fundo, sair dali e estou bem, porque num outro momento eu não consegui fazer essa desassociação e acabei sofrendo muito mentalmente. Tem pessoas que mergulham em crise de depressão profunda e eu fiz um tratamento e consegui sair. Talvez porque tenho uma cabeça mais tranquila, consegui. Mas a minha vida é um eterno exercício. Tanto é, Tovar, que dizer a você que são todas as festas que eu me divirto não são. Eu me divirto quando eu saio de Campina. Quando eu decido viajar para São Paulo, para Recife, para um show, para um jantar, onde às vezes eu estou só com Isabelle. Tá mais à vontade. Estou mais à vontade. Mas hoje eu não consigo desassociar o ofício do lazer. Faço um trabalho mental para tentar curtir o máximo possível. Não é fácil. Eu confesso a você que eu ainda estou num processo de aprendizagem. Eu estou tentando moldar a minha pessoa para não sofrer muito com isso. Eu tenho certeza que você sabe o que é isso que eu estou falando. Sei, eu sei como você sabe como é difícil isso. E às vezes, minha mulher está ali, ela está cheia de problemas dela, ela tem as suas funções, ela tem 70 funcionários, mas ela está ali por mim, porque o ambiente pede. Quantas e quantas vezes sua mulher já lhe acompanhou, porque você tem que estar ao lado da sua mulher, do mesmo jeito que acontece com a Isabelle, e saber que eu estou passando por aquilo e ainda fazer com que a minha parceira se submeta àquilo é doer duas vezes. Principalmente quando você ama, eu sei que você ama a sua mulher, eu amo a minha. Então isso é sofrer duas vezes. Não estou dizendo aqui, pelo amor de Deus, vocês estão assistindo, toda festa que eu vou, eu fico triste porque eu vou, que não curto, não é isso. Mas existem situações pontuais que são muito, muito dolorosas. Eu não tenho dúvida disso. Eu passo, às vezes, por isso e eu tenho, graças a Deus, eu digo que eu sou muito bem resolvido. Chegasse a ter alguma coisa de saúde mental, não? Eu falo, Celino, que eu sou muito bem resolvido. Mentalmente falando, eu sei muito bem o que eu quero, qual é o meu papel, sou muito tranquilo. Mas em alguns momentos eu chego em casa também arrasado, acabado, por vários motivos, né? Que não vem ao caso. Tu consegue detectar o tipo de pessoa que te suga, aquela que te traz a energia boa e aquela que te traz a energia ruim? Celino, você faz isso, porque você treina tanto a sua mente, inconscientemente, que no olhar da pessoa No olhar, meu irmão, no olhar. É impressionante. Eu sei se aquela pessoa está me passando algo de bom ou algo de ruim. Comigo. Só que teve uma virada de chave na minha vida, depois do pânico, da síndrome do pânico. Após os 40, eu decidi, Tomar, que eu só me entrego emocionalmente, espiritualmente. A quem merece. A quem merece. Então, assim, eu não sabia dizer não. Hoje eu aprendi mais ou menos. Eu sei pedir licença e me levantar se aquele papo não estiver bom. Eu sei engrossar um pouco a voz e dizer, olha, coisa que eu achei que para me estabelecer nesse meio, eu precisei ceder, foi isso que me fez ficar doente. Hoje eu consigo ser mais duro com a pessoa para que eu não venha a sofrer. Estabeleci amizade nova, ninguém faz mais. Nós vamos construir alguns relacionamentos pelas conveniências da vida, por negócios e tal. Mas as amizades que nós construímos, essa nossa referência que você citou de 20, 25 anos, nós não vamos construir mais. A gente pode até passar 20 anos sem se ver, mas a gente já velhinho, lá na frente do caminho, eu vou me encontrar com você, Tovar, bicho, tudo. E as boas energias serão as mesmas. Isso, verdade. Sabe? Então eu decidi que depois dos 40 eu não queria mais construir absolutamente nada de novo. Eu estou aqui à disposição para colaborar como comunicador, como um prestador de serviço, mas a minha amizade, a minha entrega, eu só darei se for alguém que realmente mereça e que me dê de volta coisa boa. Claro. Sabe, eu não tenho mais interesse em fazer amizade porque alguém pode construir isso ou aquilo comigo. Não. O que eu tenho tá bom de amigo, sabe? Eu só quero agora viver bem, principalmente do ponto de vista psicológico. Deixe-me te fazer outra... Não foi bem uma transição, mas você fez um incremento na sua carreira quando você foi para o rádio. Né? Você tinha
A gente já falou jornal, passa o jornal, portal, internet, comunicador, apresentador de eventos, de grandes eventos inclusive, casamentos 15 anos e outros eventos, como na FIEP, eu já fui vários diversos. E você entra no rádio. É outro mundo, outro né? momento. É outro momento ali. Você, naturalmente, você começa a ter acesso ao tornar político. O acesso que eu falo, o contato. Isso. Já fui lá para ser entrevistado por Celina. Nesse aspecto político. E você me entrevista com muita altivez, com muito profissionalismo. E essa nossa amizade é esquecida de lado e você me faz algumas críticas, algumas cobranças. E olha que não é político. todo mundo que entende que diz isso que você está dizendo, não. Tem gente que não gosta de crítica, não. Entendo perfeito. Tem gente que não gosta de crítica, não. Só gosta do elogio. É impressionante. Entendo perfeito, até porque faz parte. Eu sei por que Celino está ali, até por que ele precisa fazer isso. Mas durante esse momento, também teve momentos de complicação para você. Né? Dar uma notícia que você talvez não quisesse dar, ou receber de repente lá um furo que você, poxa, eu não queria ter recebido isso. Uma notícia triste, uma notícia desagradável. E até para uma pessoa que você tem uma relação de amizade muito grande, você tinha que dar aquela notícia. Muito. E tem alguma que você possa, assim, não contar, mas porque talvez seja até chato você contar, olha, naquele momento, mas alguma notícia de já, olha, em dado momento eu tive que participar de um programa onde eu estava... Dos fatos que mais evidenciam isso que você falou, dizer nomes é muito complicado, até porque todos transitam dentro da sua esfera. Mas o que é que a rádio favorece também? Como normalmente esse programa acontece em 2 e 3 pessoas, nos bastidores, quando a gente recebe a notícia, eu digo, olha, Carlos Souza, por exemplo, eu não tenho condição de fazer isso pela minha ligação com essa pessoa. Tem condição de você fazer? Até porque é factual, existe um compromisso, é uma concessão pública. Isso não pode ser, deixou de dar porque Celino gosta da pessoa, não. Mas aí internamente a gente constrói. Tem como dividir ali. Dividir. Já aconteceram várias vezes. E acontece com muita frequência. Eu preciso só fazer um registro de gratidão, que se você fizer o recorte disso, colocar nos recortes do podcast, vai dar uma... eu estou no rádio por causa de uma pessoa, que é meio que uma celeuma na cidade, do jeito que eu tenho umas diferenças com um antigo colunista, que as pessoas gostam de cultuar isso. No rádio, eu estou no rádio em virtude de Miltinho Figueiredo. Miltinho, um grande Miltinho. Eu já estava no Sistema Correio fazendo televisão, e os estúdios ficavam próximos. E Miltinho, sempre que eu terminava a gravação, ele me chamava e dizia, vem cá, Celino, fala sobre isso aqui, dá uma opinião sobre isso. E isso foi acontecendo, foi se tornando mais frequente, até que Miltinho deixa o Sistema Correio. Quando Miltinho deixa o Sistema Correio me faz o convite para assumir o lugar de Miltinho. Um grande comunicador, sem dúvida nenhuma, né, consolidado em Campina Grande. Foi um grande desafio para mim. O universo do rádio é completamente diferente do que eu fiz. Isso. Você, por mais que você se apresente bem, você fale bem, você até escreva bem, mas a dinâmica do rádio ela envolve outros predicados que você precisa ter como comunicador. Mas eu pensei, se eu já atuo no impresso, se eu estou bem na internet, se eu já faço TV, por que não adentrar nesse meio? E de outra forma, Tovar, até então, o meu personagem ficou rotulado como o personagem que fala para o rico, que é o colunista social. Era uma oportunidade, como comunicador, de me apresentar para um outro tipo de público. O rádio talvez tenha sido o veículo de comunicação que mais se reinventou nesse processo de tecnologia. O rádio praticamente está intocado, continua sendo uma força gigantesca. A TV está aí brigando por espaço com o streaming, a internet crescendo cada vez mais, mas a rádio se manteve. É o veículo de comunicação fiel da dona de casa quando acorda. Com certeza. Tá, sabe, do taxista, do cara do Uber que está ouvindo. Então, é muito popular e também mexe muito, porque você também é ouvinte de rádio. Não só porque é político, mas você tem esse hábito. Então eu me vi nessa nova oportunidade e estou construindo o meu processo de aprendizado no rádio. Miltinho deixa o sistema, eu assumo o programa dá certo, o Lázaro começa com a gente, Lázaro depois vai para João Pessoa, já no novo momento, é um cara fantástico também, super talentoso. Hoje nós somos a célula de rádio mais bem patrocinada de todo o Nordeste. O Balanço Geral Campina Grande, com seus 20 patrocinadores, proporcionalmente é a célula de rádio mais patrocinada do Nordeste. E você só consegue um número como esse se você tiver credibilidade. Claro. Se você não tiver credibilidade, audiência, credibilidade, entre outros fatores. Isso pra gente, isso para mim, para Carlos, para Ítalo, isso é um puta número de reconhecimento. E me diz que estou no caminho certo. Hoje, entrar no Uber, falar com alguém no telefone, o motorista do Uber olhar para trás, vai sair da rádio.
Então, já é um novo Celino que está surgindo. Você concorda que Tovar não será sempre o menino jovem, bonito, como o Cássio um dia foi um menino, Celino já foi o adolescente com todas essas características que você falou, mas nossa idade vai chegar, claro. Nós vamos envelhecer. Então, ter a possibilidade de ter na minha mão aqui alternativas para trabalhar, rádio, TV, jornal, internet, isso para mim me torna um profissional melhor e com várias alternativas para o futuro. Então a rádio foi um caminho, e é um caminho, Tovar, viciante. E você, é bom entrar nesse tema, você sempre foi um cara muito versátil, né? A pandemia, por exemplo, todo mundo sofreu na pandemia, sabe-se o que se passou em cada cidade, sabe o que se passou dentro de casa. Na pandemia você fez grandes lives com artistas e etc. Que era uma coisa assim, você não trabalhava com aquilo, né? Mas apareceu a pandemia, poxa, eu acho que eu vou fazer live informativa, talvez. Isso. A ideia, né? E teve um bastidor daquilo ali para conseguir. Do mesmo jeito que você estava lá recluso, o cara lá da live do outro lado, o artista, quem quer que seja, a pessoa mais ou menos famosa, também estava recluso, estava em casa, estava com medo. Isso. E você conseguiu esse contato e eu assisti várias lives suas. Eu acho que muito. E mais uma vez a gente saiu na frente. Exato. Nesse nosso universo local, as primeiras lives foram feitas por mim. Né? Então, mais uma vez, ficou a marca do pioneirismo. Foi uma série bem legal aquilo ali. Isso. Que depois cansou, como tudo. Isso. Né, feita de forma as lives de shows também cansaram. Cansaram, perfeitamente. A pandemia, Tovar, foi um momento muito escuro para todo mundo e muita dúvida para todo mundo. Eu cheguei num momento em que eu disse, acabou. Acabou. O que é que aconteceu? Quando a gente vence a live era a única coisa nova dentro do que eu podia estar apresentando às pessoas. Depois que a gente começou a notar que aquilo já não era mais novidade, tinha muita gente fazendo e que estava cansado, meu conteúdo raiz não compactuava com o momento que a humanidade estava vivendo. Imagina, 1000 pessoas morrendo por dia, amigos nossos morrendo todos os dias, e eu noticiando, por exemplo, fulaninha de tal está passando o final de semana em São Paulo. Estou só citando um exemplo, porque na época nem era possível ir para São Paulo. Mas você está entendendo que enquanto as pessoas morriam, o sofrimento, a dúvida, a angústia, eu estava ali dizendo, fulaninha de tal hoje apareceu linda em tal lugar. Não cabia mais. Mas foi daí que, mais uma vez, do limão, a gente fez uma limonada. O que era que eu ia fazer com 100 mil seguidores, praticamente todos eles de Campina Grande, com esse tipo de conteúdo que tem seu público, tem seu nicho, que é a prova que gosta, tanto é que eu cheguei até aqui, mas eu precisava dar um outro contorno ao meu negócio. Aquilo ali precisava prestar serviço para as pessoas. E foi o que você fez. E foi o que eu fiz. Então, naquele momento, a gente cai falando sobre boletim sobre Covid, ajudando a divulgar a necessidade de se vacinar, questões políticas para fazer com que as pessoas refletissem sobre os problemas ideológicos que estavam por trás daquele momento histórico do mundo, que era vacinar ou não, de onde saiu o vírus, enfim. Quando a gente começa a misturar um pouco esse conteúdo, o engajamento desse conteúdo foi gigantesco. Com certeza. E que acabou me mostrando que eu posso fazer o colunismo social, continuar fazendo a cobertura das grandes festas, das pessoas bonitas, mas eu preciso fazer com que meu veículo de comunicação sirva para as pessoas que não necessariamente podem comprar o carro caro ou ir para o hotel caro. E isso vem funcionando. Então, quando eu junto esse novo momento do portal dentro da pandemia com Celino comunicador de rádio, aí são as peças perfeitas. Eu tenho agora o Celino que fala com a sociedade, com esse glamour todo que a gente está acostumado, mas eu tenho o Celino que trabalha num veículo de comunicação de alcance popular incrível, que também tem um produto dele que pode trazer o reclame do cidadão, que pode falar do buraco que está dentro daquela rua, do mau serviço prestado pelo ente público em algum aspecto, que por diversas vezes se viu como vetor de transformação e solução. Entender que uma postagem sua, um secretário de governo, seja ele de Estado, seja ele de prefeitura, liga, ele dá uma satisfação. Olha, Celino, a gente já viu aquilo ali, valeu, a gente não sabia. Tem acontecido muito sobre os focos de dengue, por exemplo. As pessoas mandam pra gente. Olha, aqui a casa tal, o vizinho, o condomínio tal, tá com foco. A gente manda no outro dia a secretaria, vai lá e atua. Isso é prestar um serviço à população, mesmo sem ser um veículo oficial, né, que precise de uma autorização para funcionar. Mas entender isso, que eu posso prestar esse serviço para a minha cidade, tem se tornado maravilhoso. Então essas
Essas mudanças, Tovar, não são planejadas, literalmente planejadas, mas é preciso ter sensibilidade para perceber quando você pode promover essas mudanças. E eu tenho feito e tem dado certo. Tanto é que você de fora está percebendo, você praticamente citou todas essas mudanças da minha vida, sem necessariamente eu te passar um cronograma do que eu tenha feito. Celino Neto é um cara que já lançou marca de roupa, de restaurantes, de automóveis. Teve o camarote Celino Neto no maior São João do mundo. Isso, quem começou com o camarote. E isso faz parte da TV hoje, onde a TV tem, para quem ainda não foi no maior São João do mundo, tem lá um aquário, isso não é de hoje, né? Hoje está assim, mas já é outro momento. Sexto ano. Tem um aquário onde o Celino está lá apresentando, conversando com artistas e falando da festa, enfim. De tudo isso que o Celino faz, né? Desde da rádio, onde a gente está acabando agora, tem algum tempo vago. Celino faz outra coisa em casa, a não ser se informar, mas, sei lá, uma atividade física, uma brincadeira em casa, um tempinho vago. Eu voltei a fazer atividade física agora, eu estou sentindo que aos 45 eu preciso me organizar. Me apaixonei pelo beach tennis na pandemia. Ah, vi, sou praticante, verdade. Sou praticante, sou um apaixonado pela modalidade. Você joga muito com o Edinho ali, né? É, que é minha dupla, né? Que agora a gente tá meio brigado que a gente perdeu. Né? Um beijo para ele aqui. Se eu disser a você que além disso tudo, a gente tem uma sociedade com cantor Luan Estilizado, que é no Espeto Estilizado. Mesmo. A gente tem a 3 construções. Sociedade com meu irmão, a gente também constrói aqui em Campinas. Tem a Chá Digital, que é uma empresa digital, com Hélio Fernandes. Isso. Então, assim, eu também penso que tudo tem seus ciclos. Então, eu não sei até que ponto, até quando durará esse meu ciclo como comunicador. E de forma inteligente, sei que diversificar minha área, minhas atuações, né, minha vida profissional, é importante, porque no dia que não tiver mais uma lacuna, uma coluna dessa de sustentação, eu iria para outra. Mas eu tenho grandes parceiros, né? Eu tenho o Luan, que eu acabei de citar, tem o Elinho, que eu acabei de citar, tem meu irmão Diego Melo, que também é meu sócio nessa parte da construtora, tem a Dulceline, que é sócio já em outras situações nossas. Então, assim, eu procuro ser multifacetado também na quantidade de tarefas que eu tenho por dia. Como eu consigo organizar o tempo, Tovar, que é o grande problema. Eu deixo a desejar, às vezes, em casa, com a família, mas minha mãe dizia assim, num dos grandes momentos de dor que eu já tive, que é exatamente o tempo para estar com os meus filhos, porque 2 deles não estão dentro da minha casa, então já dificulta um pouco essa convivência, mas eu tenho uma excelente convivência com as famílias, com eles também, e eu me queixava a minha mãe dessa falta de tempo, de quanto isso prejudicava meu coração. Ela disse, meu filho, amar não é só estar presente beijando, não é só estar presente fisicamente. Sair de casa todo dia para trabalhar, para garantir o mínimo de sustento dos seus filhos, é uma prova de amor. É amar também. Satisfaça seu coração entendendo que lá na frente eles vão reconhecer que num determinado momento da vida o pai pode não estar tão perto, porque vivia correndo para resolver isso, mas ele me amou a ponto de sacrificar o tempo dele para garantir a minha subsistência. E foi a palavra da minha mãe que deu um pouquinho mais de conforto no meu coração em virtude dessa falta de tempo para fazer o que eu queria. Mas eu trabalho para chegar num ponto, Tovar, de conseguir chegar numa idade e dizer assim, eu vou desacelerar agora e, se Deus me permitir, ter tempo realmente para curtir o que é a vida, sabe? Curtir a minha esposa, que eu amo tanto, que eu gosto tanto de viajar e às vezes não tenho tempo. Mas tudo no tempo de Deus. As coisas vão se encaixando, eu não tenho do que reclamar, eu sou só gratidão, Tovar. Eu sou uma pessoa que deu certo por N fatores, mas nenhuma programada. Eu não posso te dar a receita do sucesso. Se você me perguntar se você vê em mim sucesso, eu não posso dar essa receita. Eu acho que foi o amor à minha família, fé em Deus, o temor a Deus, e entender que Ele tem sempre o melhor para a gente, que o momento certo vem. Eu acho que eu sou o resultado disso. Para a gente finalizar com 2 perguntas. Perguntas assim bem diretas. Qual o grande arrependimento de Celino Neto? Na vida profissional, sei lá. Eu não vou te trazer detalhes disso, porque ainda é um assunto muito duro para mim. O maior arrependimento de Celino foi um momento da minha vida em que eu cometi muitos excessos. Eu vou ficar por aqui. Tá. Eu conheci um universo diferente de pessoas e acabei cometendo alguns excessos num curtíssimo espaço de tempo. Não chegou a me trazer nenhum prejuízo pessoal. Por outro lado, o fato de ter conhecido mais de perto esse mundo eu sou um cara muito ansioso. Então, o fato de ter conhecido em algum momento isso me preparou, me deixou mais maduro. Então,
tanto para criar meus filhos, como para que não caia em nenhuma cilada da vida, porque eu cheguei perto, porque em si isso foi positivo. Mas eu corri um risco. Eu podia ter ido e não ter voltado, né? Eu não vou detalhar isso, mas são excessos. Eu acho que se eu tivesse que dar um conselho a qualquer pessoa na vida é que evite os excessos. Não que você não deixe de conhecer ou viver algo, mas sem precisar ir para o lado do excesso. Eu cometi alguns excessos num determinado, isso tem mais de uma década, mas se não fosse a mão de Deus, talvez eu não estivesse aqui conversando dentro dessa perspectiva de sucesso, de alegria, como um profissional consolidado, perfeitamente. Mas foi um momento muito marcante. Um dia eu pretendo, quando eu conseguir a autonomia que eu preciso, emocional, material, um dia eu pretendo deixar isso para as novas gerações, que é uma escolha, e uma escolha mal feita que pode levar ao declínio total. E uma grande alegria. Pode ser também na vida profissional, na vida pessoal, sei lá, teve um momento que você teve uma grande alegria. Aliás, você é muito cara, muito feliz, Alex, então você teve vários momentos. Tovar, se eu dissesse assim, não, meus filhos, ficaria até meio clichê. Meus filhos são uma grande alegria, são. Poesia, então, por ter sido pai depois dos 40, nem se fala. Mas a grande alegria da minha vida foi a volta de Isabelle para a minha vida, minha esposa. Você conhece bem a história. Eu sei a história. Foi o primeiro amor da minha vida, depois a gente se separa, ela tem um relacionamento dela, eu também tenho outros relacionamentos, enfim, a vida nos une. Mas já depois dos 35 anos, eu já tinha 35 anos de idade quando isso aconteceu. E fazendo até um paralelo com o que eu disse que era do ruim, foi a presença de Isabelle na minha vida que não permitiu que eu fosse ainda mais além e tivesse problemas futuros. Não, a presença dela me trouxe equilíbrio. E a presença dela, consequentemente, trouxe o amor que já existia, consolidou esse amor que eu teria talvez sido frustrado na vida se não tivesse, em algum momento, tivesse ficado com ela, tive a oportunidade de tê-la. A gente constrói uma família, constrói um patrimônio e disso tudo vem poesia, que é a nossa filha comum. Ela já tem 2 filhos, eu tenho também, mas vem poesia. Que veio me mostrar o tamanho do amor de Deus. Não que eu não ame meus outros filhos, amo acima de tudo, amo de forma igual. Mas esse amor, fruto dessa relação com Isabelle, ela tem um significado dentro da minha vida que é a resposta de Deus dizer assim, eu te amo com toda a força aqui. Porque passar pela vida sem sentir isso, Tovar, deve ser muito frustrante para qualquer ser humano. A gente só sabe o que é o amor de verdade quando ele acontece dentro dessa base que comigo aconteceu por último. E minha esposa foi muito mais sábia quando recentemente eu contando sobre essa coisa do amar dentro do núcleo familiar e fiz um paralelo com meus outros filhos, que não tem culpa absolutamente disso. Foram relacionamentos que aconteceram de forma fortuita e que resultaram com eles, são maravilhosos, eu os amo. Mas a Isabelle disse, o amor dentro dessa esfera nossa vai lhe ensinar exatamente o tamanho do amor que você precisa destinar para os outros dois. Ou seja, tudo tem que estar integrado, por isso que ela recebe, acolhe eles dois muito bem. E isso o tempo vai mostrando, mas eu acho que é assim, a maior alegria é a volta de Isabelle para a minha vida, que proporcionou tudo isso depois. A maior tristeza, em algum momento da minha vida, fiz alguns excessos, que hoje me arrependo. Bom, finalizamos muito bem. Hoje a gente conversou com um cara, a conversa que duraria mais 2, 3 horas. Eu só tô com medo que se durasse mais 2, 3 horas, era arriscado eu contar coisas assim, escabrosas. Não me chame para essa segunda entrevista, pelo amor de Deus. Um dia a gente chama. Eu tô meio assim, ó. Mas conversamos com Celino Neto, todos vocês conhecem, é um cara agradabilíssimo, é esse cara que vocês estão vendo aí, que contou várias histórias do passado, de como ele chegou a estar hoje com um profissional consolidado, orgulho inclusive para todos os seus amigos, tenha certeza disso. Obrigado. Todos eles gostam quando você está num palco lá bonito, às vezes de smoking, apresentando uma coisa ou outra, a gente acha bacana, poxa, esse cara foi um maguinho, pequenininho, desses olhos verdes, parecia que acendia, que estava com a gente ali, olha onde ele chegou. E Deus é bacana. Seja certo. E eu acho bacana quando o cara consegue fazer sucesso na vida ralando, você ralou ali, lutou, se submeteu a uma série de situações para ter sucesso e vai ter muito mais ainda. Celino é novo, jovem, terá muito mais sucesso. Vamos comemorar muita coisa junto aí. Vai, se Deus quiser, a gente vai estar junto. Celino, abração, bicho, satisfação grande. Show. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.